Cavaleiro, meu amigo, está com você agora. Vou ficar agora só aqui, de plantão, lhe escutando. Forte abraço a todos. Professor Cavalieri, é com o senhor agora. Em primeiro lugar, boa noite a todos, meu querido Caco Siqueira, sou Walter Júnior, um prazer estar de novo aqui com vocês, debatendo assuntos nacionais. Bom, vou começar pela uma expressão que eu concordo do professor Walter. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou falar bastante sobre o governo federal. Eu vou tratar aqui, não com tanto tecnicismo e conhecimento técnico do professor, que é a área dele, ele é um técnico, ele é um intelectual e um técnico. Eu já sou um sujeito que pensa o contexto, as estruturas filosóficas, políticas, macroeconômicas, e tento dar aí uma visão para as pessoas olharem e formarem suas opiniões a respeito do que elas veem. Concordo plenamente com o senhor, professor Walter. O grande problema do atual governo federal é a incapacidade administrativa, não sei se o senhor me entende. É um governo lotado de opiniões, e isso não há nenhum problema você ter opiniões, as pessoas opinam, pensam, temos todos os direitos de fazer isso, mas quando você é um gerente, um manager, um administrador, e o governo é, antes de tudo, um management, um gerente, ele precisa gerenciar. E, no meu entender, fazendo aí 3 anos de governo federal, né, fez agora dia 1º, 3 anos, independentemente de algumas opiniões divergentes que eu tenho, e isso é normal, todos nós temos, é exatamente a incapacidade administrativa do governo federal em gerenciar aquilo que é básico, como, por exemplo, gerenciar o próprio orçamento daquilo que ele é obrigado a fazer. Fico em dúvidas se ali há, de fato, pessoas com um mínimo de conhecimento a respeito de administração básica do governo, de uma governança. E isso, independentemente de ser um governo de centro, direita ou esquerda, é básico, porque parte de direitos das pessoas e de forma de como você vai trabalhar toda essa lógica para que você atenda às demandas necessárias. Concordo com o senhor, professor Walter, em relação à questão do empréstimo consignado, né? Em crise, isso precisa constantemente ser revisto. E o Congresso Nacional, ele entrou numa seara, num movimento, em que agora o que importa é o mês de outubro desse ano de 2022. As pessoas estão mais interessadas no processo de reeleição do que na continuidade do que está acontecendo. Que é, no meu entender, uma das grandes falhas da democracia brasileira. A democracia brasileira tem várias vantagens, mas tem algumas desvantagens. E o último ano, ele é sempre emperrado porque os políticos que assim têm que fazer estão mais preocupados no futuro do que no presente. E isso, diante de um governo desorganizado, acaba trazendo inúmeros problemas para a população. E é exatamente como eu penso toda essa forma. E isso se cai exatamente na PEC dos precatórios, que é um problema que a gente vai discutir mais à frente, né? Como a gente não consegue dar solução para um problema de dívida pública, que é a PEC, que afeta diretamente estados e municípios. O Brasil, antes de tudo, ele é gerenciado regionalmente. Então, além da questão da distribuição da verba federal, que é fundamental não só para os aposentados, para uma série de municípios, principalmente os municípios mais pobres, quando você vê o Estado Federativo não conseguindo resolver essas pendengas que são solucionáveis por uma ação adequada e mais rápida, você vê que o Estado está muito desorganizado. E aí, a premissa disso é um dos assuntos que Caco me solicitou a discutir aqui, que é exatamente o que está acontecendo com o Congresso Nacional e o governo federal.
Há hoje, no seio do chamado Centrão, que é a maior parte do Congresso Nacional, principalmente da Câmara dos Deputados, há um interesse muito forte em abandonar Bolsonaro. Segundo alguns colegas que tramitam por Brasília, de forma mais íntima, estão escutando, né, o próprio presidente do Congresso Nacional, né, Arthur Lira, está muito interessado em abandonar Bolsonaro de uma forma... Por quê? Porque vem Bolsonaro muito desgastado junto à opinião pública. E de onde vem essa informação? Eu sou um homem de pesquisas, então, portanto, eu acredito em pesquisas. As pesquisas podem errar, mas elas acertam 93% dos seus prognósticos. E as pesquisas hoje mostram um desgaste muito forte da imagem do presidente, e aqueles que seguirem o presidente perderão voto. E político não quer perder voto. Ele tem que estar associado a uma imagem profundamente positiva e, evidentemente, estão negociando com outros candidatos. Quem são esses outros candidatos? É a chamada terceira via, que está enfraquecida, e principalmente o que está liderando as pesquisas, que é o ex-presidente Lula, que vem falando aí, no meu entender, algumas bobagens também, mas aí a gente discute depois. De qualquer maneira, a gente tem que discutir o que vai acontecer agora em 2022. Teremos um 2022 muito complicado para alguns setores da sociedade, principalmente aqueles que estiverem sem força política lá no Congresso Nacional. Quem tem força política para conseguir essas verbas e conseguir negociar de forma mais positiva, terá alguns benefícios, como, por exemplo, a Polícia Federal. A gente viu, provavelmente, esses dias aí, todos estão acompanhando, as notícias de que o próprio Bolsonaro prometeu um aumento para a Polícia Federal, nada contra o aumento da Polícia Federal, mas ele esqueceu de alguns setores fundamentais do gerenciamento público, como, por exemplo, o setor do Banco Central e a Receita Federal, causando um burburinho gigantesco ali, e, no meu entender, isso trouxe uma certa inabilidade do governo em tratar uma questão que é aumento para servidores, que é uma coisa muito, muito importante, almejando um setor e sem negociar com outros setores. Ou o governo negocia com outros setores, ou a gente vai ter um certo apagão ali na frente. Imagine vocês, senhores, a Receita Federal em greve. Isso é um problema muito sério, porque toda a capitaneação do governo federal vem da Receita Federal. Imagina a Receita Federal entrando em processo de greve num momento em que o governo está em crise. Isso mostra, no meu entender, sim, um mau gerenciamento do dinheiro público, claro, e principalmente uma inabilidade política de saber que alguns setores precisam ser vistos na hora de você falar a palavra mágica aumento. Né? Ainda mais num período em que os servidores estão sem esse aumento. Logo, né, é um momento em que há uma dissociação muito forte entre Congresso Nacional e governo federal. Parte do Congresso Nacional está doido para, como diz aqui na minha terra, meter o pé, né, em relação ao que está acontecendo com o governo federal. Por quê? Não porque é a favor ou contra Bolsonaro, não. Porque antevém uma imagem desgastada do presidente e associar essa imagem ao que está vendo atualmente pode levar a esses grupos políticos a perder. Vamos falar de um estado importantíssimo que é a Bahia. A Bahia é um dos maiores estados brasileiros, o estado nordestino. Está aí provavelmente quarta ou quinta maior renda do país. Se não for, quarta ou quinta maior renda do país. A Bahia é gerenciada pelo Partido dos Trabalhadores, contra o governo, mas tem em Salvador um sujeito chamado Antônio Carlos Magalhães Neto, que é o prefeito, muito forte, né? E que está numa grande dúvida hoje em qual segmento vai trabalhar. Se segue Bolsonaro ou segue uma linha mais na terceira via. Não vai apoiar o PT, não, mas não vai se apoiar em relação a todo esse processo.